Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnicas para produtores de frutas e hortaliças, tá? Hoje eu vim tratar de um tema de que quem já está acompanhando o meio agrícola já deve saber que há muitos anos, décadas até, que existe a mudança, né, a saída da população rural para a população urbana, né? Ou seja, estão diminuindo cada vez mais uma grande concentração de pessoas na agricultura, na zona urbana, indo para a cidade, por vários fatores, principalmente na busca de maior conforto, infraestrutura, tá? Eu sei que muitas vezes o trabalho do campo realmente é desgastante demais, tá? Eu presto consultoria para inúmeros produtores que têm paixão do que faz. É uma aptidão que eles têm, é algo que nasceram dentro deles, vindo de geração para geração como um dom, que nada mais é produzir alimentos. Como também aqueles que não querem, muitas vezes, continuar no sofrimento, porque é muito difícil, né? Quem está no meio rural sabe que é muito difícil, né? E vê o quanto que é desgastante estar debaixo de sol muito quente, forte, na chuva, debaixo de vários tipos de condição climática para simplesmente cuidar da sua roça e lavoura, né? E é um serviço que é de segunda a segunda. As pessoas da cidade, eles têm ainda alguns dias da semana para poder descansar. Um sábado, um domingo, né? Quem tem um serviço tem os seus feriados. Então, vocês têm um conforto que no campo não é realidade. Só que eu não estou pintando aqui que seja algo ruim. Não é. A vida do campo existe vários benefícios. Contato com a natureza, poder comer aquilo que você está produzindo, ter nesse momento de grande dificuldade em ter comida. Muitas pessoas perderam seus empregos e ainda tem que alimentar sua família e por esse motivo muitas vezes não consegue mais ter aquele volume de alimento que diário deles, normal. Muitas vezes tem gente que diminuiu o consumo de alimento dentro de casa porque não tem renda, né? Acaba tendo que ter ajuda externa de doações e algumas entidades para poder fazer o quê? Conseguir se alimentar, conseguir ter alimento, tá? Então, por esse motivo, isso mostra que quem está no campo existe uma vantagem muito maior, tá? Eu sei que na cidade muitas pessoas perderam seus empregos, mas se eles não tiverem uma área, uma pequena porção de terra, ele não consegue produzir o seu alimento. Para todos que eu atendo, todos que eu estou acompanhando, desde o início dessa pandemia e estão ali no sítio trabalhando, eles não têm uma abundância, uma riqueza muito grande, tá? Que muitas vezes ninguém na cidade consegue ter. Eles conseguem produzir para vender e ainda tem o seu alimento e para dar para sua família, né? Muitas vezes ele tem ali sua horta, o pomar, mas tem uma galinha, então vai ter o consumo de ovo, de carne de frango, de galinha. Eles têm uma riqueza gigantesca. Para muitos que eu vejo, às vezes a casa é humilde, né? Não tem o conforto de casas que muitas pessoas encontram na cidade. Só que eu sempre falo para eles, gente, vocês não têm a noção de quanto vocês são ricos. Mas a riqueza das pessoas do campo não é ter um carro de luxo na garagem. A riqueza das pessoas do campo é de poder viver muito bem em harmonia ao meio ambiente, ter um local tranquilo, sabe? Por mais que o trabalho seja árduo, trabalhar embaixo de sol, existe aquela paz,
né, do final do dia. Você consegue descansar no final do dia. Não tem aquela agitação da cidade. E além disso tudo, tem muitos agricultores que eu converso diariamente, né, quando estou trabalhando, que sempre me falam, Érica, aqui para mim não falta nada. Então, assim, não estou falando que a vida do campo é melhor. Não, existe um benefício muito grande, porque lá no campo eu tenho um pedaço de terra. E nesse pedaço de terra eu produzo para poder sustentar minha família. Nesse pedaço de terra eu produzo para poder comer também, né? Então, assim, nesse momento de pandemia, eu vejo que, graças a Deus, esses agricultores se mantêm dentro dos sítios, perceberam que existe uma vantagem muito grande para aqueles que estão na cidade, que é o fato de poder plantar o que precisa comer. É uma batata doce, é uma salada, é um legume, tem uma fruta, tá? Pode plantar inúmeros itens para poder ter o quê? Uma mesa farta. Então, nisso, gente, é indiscutível. Quem trabalha na terra sempre vai ter dentro de casa uma mesa farta, tá? Rica, tá? Muitas vezes tem produtores que falam com maior grado que ele chega a doar os alimentos para a comunidade que está no seu redor, alguns vizinhos e assim por diante, tá? Só que, como eu já falei, existe uma movimentação da área rural para viver na cidade. Só que antes da pandemia eu já percebi o que a cidade é muito difícil de você se ver, né? É uma competição muito grande por uma vaga de emprego. Não estou desmerecendo quem vive na cidade, mas para quem está no campo, vai sair para tentar a vida na cidade achando que é melhor, hoje tem que ponderar. Eu sei que a economia brasileira vai retomar o seu crescimento, vai aumentar a oferta de emprego, tá? Isso eu sei. Só que até isso, quanto tempo vai levar para todos que estão desempregados e perderam seus empregos, e até mesmo aqueles que antes da pandemia já se encontravam desempregados, vão realmente conseguir um trabalho, né? Então, assim, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque ao mesmo tempo que existe essa diminuição de pessoas no campo, o jovem não está ficando no campo. Ah, Érica, mas o jovem não tem incentivo para ficar no campo. Tudo bem, né? Eu concordo, realmente, porque eles querem poder ter as coisas, né? Poder comprar. Só que ao mesmo tempo eles percebem, só que vendo outros exemplos, não vivenciando, mas vendo outros exemplos, que o trabalho da cidade acaba sendo mais fácil. Só que muitas vezes os pais nem discutem em relação a isso. Não, filho, se você acha que precisa, tudo bem, pode ir. Como eu já ouvi agricultores falando para mim, Érica, eu incentivei meus filhos a sair daqui. Porque aqui o trabalho é muito duro, é muito árduo, não existe incentivo da parte do governo, né? E além de tudo, a gente que produz alimento acaba sendo vilão. As pessoas que não sabem da nossa rotina acham que a gente é vilão, quer matar as pessoas envenenadas, e faz isso por esporte. E eu entendo, eu ouço esse tipo de relato constantemente, né? Constantemente. Então existe um grande problema, o que é? Sucessão no campo. Esse é um ponto chave do que eu quero falar com vocês hoje. A sucessão de campo, ela é baixa. São poucos agricultores que têm seus filhos trabalhando com ele ali do lado e sabe que se amanhã ou depois ele já não quiser e não tiver nem saúde, condições físicas para poder trabalhar na roça, que o seu filho, a sua filha, o seu genro, a sua nora vai estar ali tocando, continuando a produzir comida. Não só para os outros, como também para a família, tá? Então isso é muito importante.
Aí o que acontece? Essa parte de sucessão de campo tem que ser discutido porque vai se tornar um problema social. Porque, vou falar uma coisa, tá? Nessas associações e cooperativas compostas, né, exclusivamente de agricultores familiares, eu vejo que muitos desses sócios, né, ou associados, eles têm uma idade de aposentado, de idoso, em sua grande maioria. Por que eu comentei das associações e cooperativas? Porque nesses locais, nessas instituições, são formadas por grupos de agricultores, né? E a grande maioria deles que eu lido são compostas exclusivamente de agricultor familiar, tá? E todos, né, diretores, presidente, etc., que estão à frente dessas instituições me relatam, Érica, né? Sempre falam, Érica, os nossos sócios ou associados, a grande maioria já são idosos, estão prestes a se aposentar. Muitos já são aposentados e continuam trabalhando. Só que, infelizmente, de cada 10, né, agricultores e agricultoras que estão entregando seus produtos para serem comercializados nessas instituições, nesses empreendimentos, eles são idosos e tem o que? São de cada 10, deve ter em torno de 7, né, pessoas que já estão com idade de que provavelmente em pouco tempo vão passar o bastão ou simplesmente entregar na mão dos filhos, né? E esses 3 é o que ainda tem um filho, um cunhado, um genro, ou uma nora, ou uma filha, alguém da família que tomou a frente ou está junto, caminhando junto para que lá na frente, né, o agricultor ou agricultora que sempre encabeçou a produção, ele possa descansar ou simplesmente só ficar ali auxiliando. Muitos não saem totalmente do campo, eles continuam ali, só que não é o que vai ter maior dedicação naquele trabalho de cultivo. Ele vai ficar só ajudando. Então, essa população que tem, graças a Deus, os poucos que vão ficar no campo, infelizmente é pouco, é baixo. Por que eu estou falando isso, gente? Sabe, isso vai refletir no mercado. Vai chegar, infelizmente, no momento onde o volume de hortaliças e frutas vão diminuir. Por quê, Érica? Porque essa pessoa que se aposentar ou simplesmente ela chegar a falecer, seus herdeiros, eles vão ou tocar, que são uma porcentagem pequenininha, né, a produção, ou simplesmente vão pegar e vender, né? Vai passar para frente. Por que acontece esse tipo de coisa? Porque, infelizmente, eles não têm essa aptidão. O pai, a mãe incentivou eles a estudarem, morar fora, né, dentro das cidades, tá? E eles construíram suas famílias lá. E no momento que o pai ou a mãe se aposentam ou chega a falecer, eles não têm como sair da cidade e encabeçar e a gerenciar uma produção ali dentro do sítio. Isso eu entendo perfeitamente. Só que eu falo para aqueles que ainda são novos, e eu espero que estejam escutando o que eu estou falando nesse vídeo, pense muito bem, tá? Por quê? Se diminui a população rural, principalmente a agricultura familiar, existe um problema muito grande na qual vai diminuir a quantidade de agricultores e agricultoras que estão cultivando alimentos, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo isso está acontecendo, tá? Vai chegar no momento que o volume de produtos ofertado por esse tipo de agricultores e agricultoras, que no caso são agricultores familiares, né, vai diminuir, tá? E quando a pessoa perceber que dá dinheiro
comercializar frutas e hortaliças e quiser voltar no campo, só que infelizmente ele acabou vendendo, só que quer voltar e comprar de novo uma área, o preço dessa terra que foi vendida vai aumentar muito, tá? E com esse aumento de preço, ele não vai conseguir mais adquirir um pedaço de chão para ter sua produção e dali tirar o seu sustento. Então eu peço para que ponderem, pensem, reflita, analisa, estuda e entenda isso, tá? Não chega a ser um apelo, chega mesmo a ser um alerta, ok? E os investidores, que no caso pode ser produtores grandes ou até mesmo médio porte, vai perceber que está tendo uma oferta muito barata daqueles que querem sair do sítio, né? Vender o sítio para virar casa de fim de semana, né? Que são sítios de fim de semana, para quem mora próximo de grandes centros, vão achar que é uma oportunidade imobiliária, tudo bem, mas será que não valeria a pena continuar? Entendeu? E se começar a faltar produto no mercado, automaticamente o preço vai aumentar para aqueles que saíram do campo e foram morar na cidade. E aí esses que saíram do campo e foram morar na cidade vai encontrar frutas e hortaliças caríssimos na cidade. Já tá caro por causa da seca que vem se arrastando há anos, tá? Já faz algum tempo, uns 3, 4 anos pelo menos, que não chove bem no Brasil. Já faz anos isso. Então imagina aquela terra que não recebe água. Então já a produção desses produtos já começou a ser difícil e o custo aumentou. Porque a água que vinha de graça do céu está diminuindo. O agricultor está tendo que investir em irrigação para poder dar água para sua planta. E isso aumenta o custo. Tá? Sem dizer que muitas vezes, dependendo da cultura, você vai precisar de mecanizar, ter um trator, ter um arado, uma grade para ajudar no dia a dia da roça, no dia a dia do campo. Porque também não tem mão de obra. As mãos de obras que existem muitas vezes no campo não têm qualificação, não são daquelas de famílias tradicionais de agricultores. Então, o agricultor está tendo que investir em até mesmo uma roçadeira a gasolina, um tratorito, algum implemento de pequeno porte para poder ajudar na rotina, tá? Isso encarece. E aí agora que já ficou difícil produzir por causa da seca, a geada veio, todos já viram as notícias na qual que a geada queimou lavouras de todos os tipos, né? Falando de fruta hortaliça também, grãos, café, afetou a produção de grãos por causa de falta de água. Está afetando também a parte de gado, de corte, de leite, porque os pastos foram também queimados, foram afetados pela geada. Fora as queimadas efetivamente. Então existem vários fatores aí que vai fazer com que aquela fruta e hortaliça que chegar na cidade vai aumentar o preço. E todo mundo já está sentindo isso. Tá? Todo mundo. Entendeu? Qualquer cultura precisa de água. Está tendo esse problema. Com essas dificuldades, automaticamente empurra o jovem a sair do sítio para ir para a cidade, para ter uma oportunidade e não passar fome. Então, assim, as autoridades, os governos, né, a união de associação e cooperativa, trabalhando junto, é uma possibilidade de mudar pouco a pouco esse cenário, porque não dá para ser de uma hora para outra. Para tentar segurar esse jovem e continuar a tocar a roça e ainda conseguir fornecer alimento e, se Deus quiser, podendo fazer com que esse alimento chegue na mesa de quem precisa.
com um preço justo, principalmente com preço justo, porque o preço está alto, tá? Eu falo muito de associação cooperativa porque é uma forma do agricultor pequeno poder fornecer alimentos que você colheu no campo em conjunto com um grupo de agricultores num volume maior. E aí aumentar a sua competitividade. Porque assim, meu pai sempre falava para mim que um só trabalhando sozinho não consegue produzir para alimentar um grupo muito grande de consumidor. Então, se reunir e formar cooperativas ou associações é o melhor negócio, né? E tentar incentivar esse jovem que tanto quer sair, mostrar que existe uma vantagem e que há futuro ficar no campo. Principalmente há futuro. Por que há? Porque todos precisam de comer. Então, gente, aí esse futuro que eu falo dos jovens é mais uma reflexão mesmo e um alerta muito grande, tá? Porque, primeiramente, tomem cuidado quando vocês realmente quiserem ir trabalhar, porque não só no Brasil, mas como no mundo todo, a vida da cidade está muito difícil, porque existem muitos desempregados antes da pandemia e agora então nem se fala, tá? Então a concorrência para uma vaga vai ser bem grande, certo? Segundo, aí vocês vão ter que se qualificar, fazer algum curso, né? Ter conhecimento, pelo menos técnico, para poder chamar a atenção de quem está recrutando para poder contratar. Tem que pensar nisso. E o terceiro, que é muito, muito, muito mais importante. Se muitas vezes os seus pais chegarem a falecer, aí vocês, em comum acordo dos seus irmãos, ou se você for uma filha única, um filho único, decidir vender, porque, não, eu vou sair, vou tentar viver na cidade, pensa muito bem, porque quando vocês quiserem retornar novamente ao campo, comprando um pedaço para poder produzir e entrar novamente no mercado, esse valor vai estar muito grande, muito grande. E lembre-se, comida, fruta e hortaliça são alimentos e vocês podem passar por vários tipos de crises diferenciadas. Essa foi uma crise relacionada a uma doença, mas pode passar por qualquer tipo de crise. Comida é algo que jamais vão deixar de comprar, jamais vão deixar de adquirir. É diferente, por exemplo, quem trabalha no setor de vendas, como roupas, acessório e calçado, muitas pessoas fecharam. Até mesmo por causa da pandemia, muitos restaurantes, lanchonetes, pequenos comércios de comida pronta para servir, para comer ali, se não conseguir, né, ter uma resposta rápida na época que começou a pandemia, fechou as portas. Então, assim, por mais que seja ligada à comida, a pandemia em si foi uma crise diferente, porque ninguém podia se reunir, tá? Então, assim, pense muito bem. Aí, de onde vai entrar o agricultor e a agricultora? Nesse tipo de grupo, né? Então, tentar se reunir para poder vender em delivery, muitas vezes tem muitas associações cooperativas que trabalham dessa forma, fazendo kit, o consumidor faz encomenda e existe um negócio de ouro que é a venda direta, do campo direto para o consumidor final. O agricultor consegue receber pelo valor pago daquilo que ele produziu de forma justa e aquele que está comprando do agricultor consegue um preço melhor de forma justa e os dois saem ganhando. Mas isso é uma estratégica, né? Podemos falar sobre esse tema em outro vídeo, mas é uma possibilidade.
Então, o jovem que tem essa facilidade de entrar em rede social, ter grupos de mensagens, pode ser um diferencial de mercado aí para modernizar o sítio. O jovem que muitas vezes está querendo sair, ele pode modernizar pouco a pouco aquele sítio, mesmo trabalhando junto com seus pais, com a sua família ali dentro. Porque ele pode vir com uma ideia nova, ele pode vir com gás novo, ele pode vir com uma energia nova, que eles, por serem idosos, cansados de passar anos e anos a fio, produzindo embaixo de sol, chuva, vento, calor, frio, já querem descansar, terem uma vida mais tranquila ainda do que é viver ali no campo, né? Então, assim, eu penso dessa forma. Então, isso é um alerta, porque cada vez o buraco que está se abrindo de números de famílias que são comprometidas a produzir fruta e hortaliça está aumentando. Tá? Esse vazio está aumentando. Esse vazio vai ter que ser preenchido por alguém. Porque quem é investidor e já está sacando que comida é essencial em qualquer tipo de crise, ele vai ver uma oportunidade então de investir ali na roça. E aí eu vejo que para quem cultiva hortaliças e fruta, são ainda culturas que exigem mão de obra, tá? Então, talvez, não sei se eu vou presenciar isso em vida, ou se as próximas gerações vão perceber isso. Quem sabe dessa forma, dessa necessidade de alimentar uma população que está cada vez maior, o campo vai tirar as pessoas da cidade e voltar para o campo. Por quê? Ali vai ter a oferta de trabalho e já existe, tá? Já existe. Existe uma falta muito grande de mão de obra no campo, tá? Muitos agricultores falam para mim: Érica, eu não consigo achar ninguém para eu pagar diária. Érica, muitas pessoas falam: Érica, você conhece alguém que possa estar trabalhando aqui comigo com carteira assinada? Uma pessoa só, que seja, mas para mim poder me ajudar, tá? Tem gente que pergunta e às vezes não acho. Porque muitas vezes aquela pessoa, quem é bom está empregado, quem é trabalhador, esforçado, tá? Quer trabalhar e ganhar as coisas com seu suor, para esse não falta serviço. Então o campo é assim, para aquele que quer lutar, conquistar e ter o seu conforto dentro de casa, não falta serviço. Todo mundo que eu converso, essa é uma realidade. Só que é claro, eu não vou pegar e tentar florear isso, deixar tudo bonitinho. É um serviço trabalhoso, mas conheço gente que muitas vezes, mesmo sendo trabalhoso, ele se sente, como posso falar, renovados, né? Eles se sentem úteis, tá? Eles se sentem completamente como se estivesse fazendo parte de algo grandioso que é alimentar alguém, tá? Falei: Érica, eu aqui tenho meu lugar, que é o quê? Produzir alimento. Claro que é para ganhar dinheiro também, que ninguém é tonto, né? Ninguém vai trabalhar de graça, né? Ali há esses dois pontos, mas a satisfação não tem preço. Então, assim, é um trabalho gratificante, altamente nobre e extremamente essencial trabalhar na agricultura, porque é na agricultura que se produz a comida que as pessoas que estão na cidade precisam. Nós alimentamos os outros. Por isso que agradeço todos os dias o agricultor e a agricultora, porque sem eles eu não teria comida para pôr na minha mesa, como a grande maioria das pessoas aí afora.
eu tenho essa consciência porque eu participo da rotina deles. Então, se o jovem conseguir ter um pouco mais de paciência, pode ser que essa realidade mude para muito melhor. Porque esse buraco negro que está ficando, porque muitas pessoas estão vendendo terra para fazer chácara de fim de semana, casas de fim de semana ou coisa parecida, eles vão ter que pegar e suprir a necessidade do mercado que está crescendo cada vez mais e aumentando. Ou seja, a oferta de produto está ficando muito pequena perto do consumidor que quer comprar, entendeu? Com isso, aquele jovem que tiver essa visão, que tiverem mais paciência, conseguirem perceber como que é o mercado funciona, eles vão pensar muito antes de realmente decidir sair do campo ou vender o sítio dos seus pais ou partilhar entre os irmãos ou qualquer coisa, tá? Sem esquecer que todos, sem exceção nenhuma, agricultores e agricultoras que estão trabalhando no campo não tiveram problema em se alimentar trabalhando com produção de comida, porque eles produzem e comercializam e produzem e consomem dentro da família. Pensem nisso, tá? Então hoje eu quero terminar esse vídeo, mas eu quero que fique essa reflexão. Vocês que estão com todo o gás para tentar a vida na cidade, eu não peço que vocês não vão, mas que antes de decidir isso, pensem muito bem. Pesquise, converse com as pessoas, né? Converse com aqueles que têm mais experiência, até mesmo para outros pessoas que prestam assistência técnica, como os agrônomos ou como até a mim mesmo que me conhece, tá? Conversem, perguntem, vê se não existe outra forma, porque sinceramente a cidade é muito boa. Não estou falando que não seja, mas vocês vão estar entrando no mercado altamente competitivo. Então reflitam muito bem. A sucessão de campo é um problema que está aí para quem quiser ver, tá? E quem não quiser não ver, vai estar ignorando um problema que vai afetar todos, porque o preço do alimento está aumentando e pode aumentar mais, tá bom? Então, até o próximo vídeo e até mais.